Amém. Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: Por isto eu vos digo, aqui é Jesus falando, não andeis ansiosos pela própria vida, quanto ao comer, quanto ao beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, que elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, que mais que fique ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam, andam ansiosos com roupa, com o que veste o corpo? Vejam os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor e glória, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, não ande ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois são os gentios, os pagãos, as pessoas que não sabem nada de Deus é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam e que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal, as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós vemos aqui, dando continuidade ao que nós temos tratado nos últimos encontros, Jesus tratando de um dos maiores males que tem acometido e acomete a humanidade como um todo, que pega do pobre ao rico, do loiro ao negro, do africano ao norte-americano, que é a ansiedade. A gente viu e já falou um pouco sobre isso, o quanto a ansiedade ela trava, ela produz em nós câncer, doenças psicossomáticas, o quanto a ansiedade ela é disfuncional para o cérebro. Isso está provado a cada dia que a ansiedade, neurologicamente, ela cria sinapses neurais que desregulam e tiram a nossa criatividade, ela torna a nossa vida infrutífera, não somente como trabalho, mas organicamente. Está cada vez mais provado, e qualquer ginecologista vai falar para uma mulher que quanto mais ansiosa ela for, menor a probabilidade dela engravidar. Porque como tudo em nós está conectado, a nossa existência ela é integral, tudo se conecta em nós, um ser ansioso vai fazer com que toda a sua vida seja impactada por isso. Desde a sua fertilidade no útero ao seu casamento,
as suas relações, o seu trabalho, o seu olhar para a vida, e não somente vai afetar o seu cérebro, como o seu corpo, o seu sangue, os seus ossos. A ansiedade, ela cada dia mais está se provando que não somente ela causa males, doenças emocionais, físicas, orgânicas, quando ela potencializa, ou seja, ela fortalece aquilo que era uma doença impotencial em nós, era uma doença latente, ganha força e explode pela ansiedade. Só que a ansiedade, por mais que ela seja uma causadora de males, ela não é uma raiz em si mesma. Por mais que a ansiedade ela nos faça mal e produza coisas ruins em nós, ela por si só, ela não é uma raiz em si própria. O que eu quero dizer com isso? Que a ansiedade, ela é sintomática. A ansiedade, ela é um sintoma de algo mais profundo. A ansiedade, aqui tratada por Jesus, e que tem sido estudado no mundo todo, porque ela produz depressão, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, taquicardia. Jovens estão morrendo Ontem a gente conversando com uma pessoa que infartou com menos de 30 anos. E você olha para a pessoa tranquila, querida, uma pessoa boníssima, infartou. Então, cada dia mais o mundo está observando e falando isso, está matando a sociedade. Só que esse mal que está nos consumindo, está consumindo você, a mim, fazendo que você esteja todo disfuncional. Às vezes em você não provoca um câncer, mas te provoca uma diarreia, faz com que você não consiga dormir, faz com que coisas brotem na sua pele, causa fibromialgia, causa úlcera. A gente está morrendo por isso. Ou aquilo que era só uma doença em potencial está ganhando força e nos matando por isso. Mas ela é sintomática. Existe algo mais profundo que produz a ansiedade. E é disso que Jesus trata. E é a partir disso que nós temos tratado até agora. Tanto que Jesus começa o texto, ele fala, por isto, ou seja, concluindo o que eu estou falando, o que Jesus começa a tratar aqui não é um início de algo, é a conclusão sobre algo, que é o que a gente tem tratado. Ele fala, a ansiedade que te deteriora, ela é fruto de algo mais profundo, de um valor corrompido, de um significado para a vida adoecido. A ansiedade que Jesus nos trata objetivamente, quando ele fala, por isso não andeis ansiosos, ele fala, você fica ansioso assim? Você fica ansioso pela vida, pelo corpo, pelas coisas dessa terra? Como resultado, como fruto de uma raiz adoecida. Quando dentro de você, a sua essência, o seu significado, o que move a sua existência, lá no fundo, está doente. Porque você passou a olhar a vida, a existência, você começou a enxergar a vida de uma maneira adoecida. E isto provocou em você a ansiedade. E é disso que a gente vem falando há 4 reuniões, que é os seus tesouros, o texto que antecede, que é esse compêndio que Jesus está tratando aqui, esse compêndio existencial, é quando eu começo a acumular, quando para mim, na minha vida, o que eu acumulo, o foco da minha existência são as coisas deste mundo. Quando o foco da minha existência, quando o que me dá valor, como que o que me dá significado, quando o que me valida para a vida e para mim mesmo, são coisas, são aquilo
que eu posso obter, o que eu posso ter uma conta pouposa a uma família, a uma casa, a uma faculdade, tudo que eu conquisto neste tempo, nessa era, nesse tempo e espaço. Jesus fala, se os seus tesouros de significado, se o que para você traz valor, significado, é existência, diz respeito a esta vida, o seu coração estará nisso, você interpretará a vida a partir disso e o resultado final é a ansiedade tomando conta da sua existência. E a gente viu que, de maneira muito objetiva, Jesus fala que algo que vai refletir objetivamente na sua vida é que a gente falou na semana passada, que dois focos que nós lemos aqui. Primeiro, você começará andando ansioso pela sua alma, pela sua vida, pelo que você come, pelo que você bebe. E a gente viu aqui que ele não está falando que a ansiedade, que eu não devo me preocupar com o que eu devo comer, beber. Não, Jesus muitas vezes estava com pessoas, ele fala, olha para os discípulos, fala, eles estão com fome, dê comida para essas pessoas. Isso não é um convite a ficar desleixado com a vida, não coma, não é beber, vamos andar pelado, vamos morar em qualquer lugar, não é isso. A palavra utilizada por Jesus aqui é quando o meu significado da existência, quando o que tem valor para mim é aqui, é o hoje, é o ter, são as conquistas, quando o meu olhar da vida se resume a esta existência, eu vou começar a ser conduzido pelas pulsões da minha alma. Eu vou ser o que a minha alma, que é onde eu desejo, gosto e sinto, mandar como gostoso, eu vou achar que a vida é isto. Então, o comer, o beber é o que alimenta a minha alma. E não tem problema nenhum de você querer comer uma comida boa e você querer dar prazer à sua alma, dar risada, beber, comer, ouvir uma boa música, ter relações sexuais com uma pessoa que você ama. Não tem nada de mal nisso. O problema é quando eu entendo nisto aquilo que alimenta a minha vida. Quando eu acho que os prazeres desta era são o que vão dar plenitude e contentamento para o meu coração. E o que Jesus fala é, quando o seu significado e valor da vida se resume aqui, você começará a ser conduzido, motivado pelas pulsões, pelas ansiedades da alma. E você vai começar a achar que você será pleno e satisfeito e feliz e alegre quando a sua alma estiver satisfeita. Então, eu serei feliz, alegre quando eu namorar, quando eu beijar, quando eu comprar, quando eu comer, e o que você olha aí fora é o crescimento da indústria do entretenimento, do hedonismo, que é essa busca pelo prazer, e a pessoa acha que ela vai ficar plena tendo muitos maridos, tendo muitos namoros, tendo muito dinheiro, beijando muito na boca, comendo muito, deitar todo mundo gordo, transando com todo mundo, ganhando muito dinheiro e depressivo. Por quê? Porque a constatação do Eclesiastes da vida é: isso aqui não me satisfaz. E Jesus fala, a vida é muito mais do que isso. E a outra linha que a nossa corrupção de olhar da existência é achar que o corpo são as vestes. E a gente viu que o corpo, quando ele fala de vestes, está falando muito além da minha roupa. Quando eu entendo que eu sou um ser espiritual, que eu não sou isso aqui. Você está olhando para o meu corpo, mas quem eu sou
transcende isso. Existe uma realidade que a Bíblia fala que Deus é espírito. E eu sou criado à imagem semelhante de Deus. Eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser mais profundo. Quem eu sou, eu estou descobrindo. Eu estou crescendo nisso a partir de Jesus. Até um dia que chegará o dia onde quem eu realmente sou, verá tudo para fora e eu serei plenamente como Cristo é. Mas por enquanto, quem eu sou habita num corpo de morte. E esse corpo de morte histórico é vestido por vestes, desde a minha pele, meu cabelo, os meus olhos, meu dente, a minha roupa, a estética da existência. Agora, quando eu não entendo nada disso, quando para mim valor, significado, precioso é essa existência, este mundo, do berço à sepultura, eu começo a andar ansioso pela estética do corpo. Eu começo a andar ansioso e ficar angustiado se eu sou branco ou se eu sou negro. Se o meu cabelo é liso ou se ele é enrolado. Se eu sou banguelo ou meu dente é torto ou é dente branco. Se eu estou magro ou se eu sou gordo. Se eu uso uma camisa da moda ou não. E daí a estética da existência vai ganhando um significado desproporcional dentro de mim. Parece básico, parece simples, mas as pessoas estão cada dia mais angustiadas por estética da vida. Converse com a pessoa e você vai ver que ela está angustiada não pela vida, mas pelo que ela entende da vida. Ela acha que a vida dela, que o que ela é o pneuzinho que ela tem. É a cor do cabelo. As pessoas estão se matando, estão elegendo presidente, deputado, não pela essência da vida, mas pela briga da estética. Existe brigas e escravidão porque um olha para o outro e eu não enxergo quem ele é, eu enxergo a cor da pele. Daí eu acho que eu sou melhor ou eu sou pior. Daí eu me sinto superior ou eu me sinto inferior. Daí eu me sinto um horror ou eu me sinto lindo e você é um feio. Porque a estética ganhou um significado da vida. E sempre, quando o meu olhar da vida, da existência, for nas coisas, no ter, nas conquistas deste mundo, duas coisas se desencadeiam dentro de mim. A ansiedade como alimento da alma, porque eu acho que uma vez que eu não sei nem o que a vida é, o meu negócio é dar prazer para o que eu tenho vontade. Então eu como, então eu bebo, então eu transo, então eu corro atrás de tudo para satisfazer a minha alma. E em contrapartida, o que importa na vida é a estética do corpo. Então eu me movo, eu fico angustiado, eu trabalho, eu corro atrás para vestir a estética da vida. E Jesus fala, vida não é nada disso. Isso faz parte, a gente tem que comer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Isso não é um convite ao desleixo, isso não é um convite a nada. Eu não sou pardal, então eu tenho que trabalhar. Eu não sou um lírio parado, então eu tenho que me vestir. Só que eu tenho que entender que a vida não é isso. Eu tenho que entender que o que me valida não é isso. Eu tenho que entender que o que me planifica existencialmente não é o que eu como, não é o da risada. Isso faz parte. Não posso ignorar, mas não é a vida. Então Jesus ele dá mais um ponto, mais um passo de reflexão, que é onde nós chegamos aqui. E ele fala assim, observai os lírios, os pardais, e é o que eu queria rapidamente refletir com vocês aqui,
E mais duas realidades que a gente observa aqui no Evangelho, que a ansiedade causa essa disfuncionalidade em nós. A primeira é que a ansiedade nos cega. A ansiedade ela nos cega de enxergar a vida com contentamento da graça. Quando nossos valores estão corrompidos, quando para nós sucesso é ter, quando para nós conquista diz respeito a hoje, a esse tempo, e se instala em nós como resultado final a ansiedade, porque é isso que se instala em mim e em você. Você está ansioso, meu irmão, com todo carinho, eu falo porque eu tenho que falar para mim. Eu não estou ansioso pelo céu, eu estou ansioso porque os meus valores estão fora de eixo. E como resultado, quando a ansiedade vai vindo para dentro do meu coração, eu me cego para o contentamento da graça de Deus na existência. Ele diz assim, olha, vida não é alimento, não é corpo. Daí ele fala, observe, enxergue, olha os pardais, olha os lírios. É interessante que dá um ar meio que romântico demais. E a gente agitado, fala, vamos Jesus, vamos ser mais práticos. O que eu quero olhar pardal? O que eu quero olhar florzinha? Porque uma pessoa ansiosa, e você sabe disso, porque eu sei disso na minha vida, uma pessoa ansiosa, ela perde o olhar das coisas simples. Ela não enxerga as coisas com realidade. Ela começa a enxergar só as coisas de maneira mega. E ela até o que ela chama de fé, porque eu sou uma pessoa de fé, ansiosa, angustiada, agitada, mas eu sou de fé. Não é fé nada. Não tem nada de fé dentro de você. O que você chama de fé, o Evangelho chama de crença. Não tem nada de fé. A gente precisa entender a diferença entre fé, segundo Jesus, e crença segundo essa era. Jesus diz assim, porque essas coisas que deixam vocês ansiosos, ele fala, são coisas que movem os gentios, os pagãos. Que para vocês entenderem o que isso significa, gentil e pagão, para Jesus, é aquelas pessoas que não têm entendimento de Deus na vida. Você fala, não, mas eu sou de Deus. Não, o seu entendimento é da religião. É só do Deus que a religião te vendeu. Porque o fruto do Evangelho em mim, Hebreus fala, aqueles que creem entram no descanso. O fruto do Evangelho como significado da minha vida, o resultado disso é que o meu coração experimenta paz e descanso. Se o que você está experimentando, entenda para sempre. Você pode ouvir, tudo que você ouve tem até nome de Jesus, mas no final, dentro de você, é angústia, ansiedade, agitação, e não é quietude, fé, descanso. O que você ouviu não é Evangelho. O que está te movendo não é Evangelho. Enquanto eu não tenho essa clareza, eu não me liberto da ansiedade. Enquanto eu não tenho esse auto-enxergamento de olhar para mim e falar o que eu estou crendo não é o Evangelho, o que está me movendo não é o Evangelho, o que me significa na vida não é o Evangelho, porque se fosse o Evangelho, o meu caminho era pacificado. E como o meu caminho está angustiado, agitado, você é assim, a gente é assim, e a gente tem que se enxergar.
Enquanto eu não me enxergo, eu não me liberto. Então, eu tenho que olhar para mim e falar, se o que eu estou provando é angústia, é ansiedade, é agitação, eu estou orando, as nossas orações são agitadas. E a gente faz campanha, mas a gente está agitado. Meu querido, entenda, o que está produzindo em você não é fruto do Evangelho. Daí Jesus olha, quem estava ouvindo Jesus era discípulo. E ele fala assim, que ele está falando para Pedro, para Mateus, para Lucas, ele fala, homens, o que essa ansiedade em vocês é coisa de gentil, de gente que não sabe nada de nada. Daí ele fala, homens de pequena fé. Porque a nossa angústia revela a fragilidade da nossa fé, das nossas convicções, dos nossos significados. E isso não é um confronto contra nós, é uma liberdade que pode nos libertar, que pode nos pacificar quando a gente enxerga e fala, opa, os meus valores estão errados. Eu estou me validando na vida com referências erradas. O que está me dando referência na vida são coisas que o Evangelho coloca como relativo. Porque uma vez que está tudo errado aqui, eu não vou conseguir enxergar a vida com contentamento, porque está corrompido em mim o meu olhar do que seja belo, do que seja próspero. Eu enxergo como belo, eu enxergo como sucesso o que o Evangelho fala não é assim. O que para você tem valor, o Evangelho fala muitas vezes é abominação. A gente já comentou aqui o caso de Salomão, que escreve todo o livro de Provérbios. E eu quero que você entenda algo. Qualquer pessoa, se a Jocelei sair daqui hoje, uma mulher que crê em Jesus, a dona Joaquina, lá de não sei aonde, de Uberaba, que não acredita em nada, ela, Deus e Genésio é a mesma coisa, mas vai ser determinada, focada, objetiva, vai trabalhar, vai suar, é óbvio. A referência da existência, do imediato, é que ela vai ganhar dinheiro, vai ter sucesso, segundo o que o mundo, do que essa existência chama de sucesso. Ela vai ser tenaz, perseverante, ela vai levar pancada, ela vai atrás. E o que se vê por aí é isso. Olha, você estuda esses homens aí que estão conquistando, porque a nossa referência é, uma vez que a pessoa teve sucesso, ganhou muito dinheiro, essa pessoa, para nós, se tornou uma pessoa abençoada, próspera em Deus. E Eclesiastes, que ou foi Salomão que escreveu, ou foi alguém que, olhando para Salomão, transcreve, é a observação de alguém que alimentou a alma, comeu tudo o que precisava, um dos homens mais ricos, teve várias mulheres, ou seja, no que diz respeito a sexo, a comida, a prosperidade financeira, no que diz respeito a conquistas terrenas, a construção de palácios, a ouro, a prata. A Bíblia fala ali entre Provérbios e Eclesiastes que ele prova de todas as ervas e alucinógenos, ou seja, tudo aquilo que a alma dele poderia querer como prazer, ele provou. Daí, depois de provar tudo isso, ele constata, ele fala, dentro de mim eu ainda estou oco. A constatação final de um homem que, de acordo com esse tempo, teve tudo, conquistou como ter tudo, é vaidade. Mas Salomão está muito longe. Eu quero te convidar, se você tem, assista. Eu gosto muito de documentário. Há um tempo atrás, eu e a Janine assistimos um documentário no Netflix, que é sobre a vida da Lady Di. Que as meninas, algumas nem sabem quem é, mas que o mundo
todo olhava para aquela mulher e falava assim, o sonho de toda mulher, a princesa do mundo. O título dela, mesmo pós-separação, era a princesa do povo. Olhavam para ela, era linda esteticamente, as vestes dela estéticas eram perfeitas. As conquistas desse mundo eram todas, porque o que ela queria, ela tinha. Financeiramente, conquistas terrenas, o alimento da alma, no sentido de prazer, ela podia ter, desde homem, a comida, a qualquer coisa. E esse documentário, ele é literalmente ela falando após a morte. E não é o Chico Xavier, é porque antes de morrer, no final da vida dela, ela chama um repórter e ele grava ela falando como ela realmente era por dentro. É a constatação do Eclesiastes contemporâneo. O dia que o mundo parou para olhar a princesa casando, lá no finalzinho ela fala assim, foi um dos dias mais tristes da minha vida. O mundo olhava e falava, é o sucesso. Ela fala, tentei me jogar grávida da escada, porque eu não suportava aquela vida. O mundo olhava, tem uma cena, ela chorando e o mundo escreve assim, o amor da princesa pelo príncipe, porque ele estava indo embora e ela estava chorando. Daí mostra ela falando. Esse dia eu estava tendo uma crise depressiva porque a amante dele ligou, eu vi, tive uma crise. Daí mostra ela dando uma entrevista falando a felicidade no casamento dela. Daí fala no documentário que aquele dia ele tinha falado... No dia que ela tenta se matar, ele olha ela caída no chão e sai. Então, a constatação dela é que aquela vida era um horror. O sonho de todas as meninas de princesa é fake, porque se baseia no alimento da alma, do que o desejo das minhas pulsões, e se alimenta nas vestes da estética, o que veste o meu corpo e você vê. Então, e o que o Evangelho fala, Jesus fala? Que a ansiedade me tira esse olhar, faz com que eu enxergue só o que o olho vê. Tira o contentamento da graça, tira o contentamento do que é. E o outro documentário, que não é documentário, que é um filme, é sobre a Jack. O nome do filme é Jack, que é sobre a história da Jacqueline Kennedy, que é a mulher do homem mais poderoso do mundo, que era John Kennedy, que era admirada pelo mundo todo, porque ela era linda, e mulher do homem mais poderoso do mundo. Daí mostra o filme dela de pertinho. Ela era depressiva, o casamento era um horror. Mostra quando ele morre, como ninguém estava nem aí para ela. Ela estava cheia de sangue na roupa do homem, da cabeça do marido que explodiu aqui nela, arrumando as coisas. E o pessoal da Casa Branca mandando ela sair porque tinha que vir o presidente novo. É um horror. É o Eclesiastes contemporâneo. Agora, quando a gente tem que... Por que eu fiz esse comentário? Porque a gente, às vezes, precisa passar por toda a angústia para chegar lá no fim. Porque se você trabalhar, correr atrás, for focado, obstinado, olha, correr, o dinheiro, o sucesso, vitória, vamos correr atrás. Lá no final você pode ter, mas a que custo? A que custo você chegou lá? O que a gente precisa passar para chegar no olhar para o fim e falar, não me contentou? Então, contentamento, eu queria ler com vocês aqui uma passagem que para mim durante muitos anos foi intrigante, até que quando o Evangelho entrou, desmistificou, lá em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4.
Filipenses, no capítulo 4. Olha aqui para quem não sabe, é Paulo escrevendo à igreja de Filipos. E daí, a Deise, muito queridinha, vem do ambiente religioso, dela imagino que a carta de Filipenses toda baseada na referência do alegrai-vos, né? Daí dela pensa que Paulo escreveu lá do Vaticano, numa poltrona confortável, com o ar-condicionado ligado e pessoas servindo a comidinha dele, afinal ele é um homem próspero. Não, ele escreveu preso, no final da vida dele, abandonado pela maioria das igrejas que ele ajudou. E dele diz assim, versículo 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente, Paulo tendo que falar, finalmente vocês se interessaram por mim, né, meus irmãos? Porque eu estava aqui abandonado, nem vocês queriam saber, mas de fato, vocês já até se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Não, ele não estava necessitado, ele só estava preso, né? Dentro dele ele fala, porque eu não estou necessitado. E olha o que ele diz, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é passar fartura. Eu aprendi o segredo de viver o contentamento, ser contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque dentro de mim eu tudo posso nele que me fortalece. E se você ler toda a carta, você vai ver que o espírito do ensinamento de Paulo eu entendo, enquanto contentamento, satisfação, eu for iludido que é para fora, são conquistas para fora, são coisas desse mundo, o resultado sempre será frustração. Pergunte a Lady Di, pergunte a Salomão, pergunte agora a filha do Steve Jobs lançou, o homem que agora a empresa que ele deixou é a maior do mundo em valor de mercado. A filha dele escreve uma biografia falando que era um horror conviver com ele. Um homem oco, vazio, rancoroso, amargurado. Morreu cedo e com uma filha que não estava nem aí para ele, nem ele para ela. Pergunta para esse povo se satisfazer isso aqui traz contentamento e satisfação. O foco do Evangelho não é uma satisfação em ter, mas sabendo-se ser em Deus. Eu só entendo o que é o contentamento que Paulo, eu tive que aprender. Eu aprendi o que é contentamento quando eu entendi que não importa se eu tenho ou se eu não tenho, se eu estou comendo ou eu estou passando fome, se eu estou na fartura ou se eu não tenho nada. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Eu entendo que eu posso e eu sou nele que me fortalece. Eu entendo que contentamento eu só experimento na minha vida quando eu entendo quem eu sou em Deus. Que o que me valida, que o que me significa, que a minha essência, que o meu tesouro, que o meu absoluto, que as minhas referências de valor, tudo na vida tem a ver com quem Jesus é e quem eu sou nele. Nessa hora, o meu coração experimenta contentamento. Apesar das aflições fora. Apesar de fora eu ter ou não ter. Tendo ou não tendo, eu sou em Deus. Isso é o contentamento. E quando a minha referência não é essa, a ansiedade em mim me cega para isso. Eu olho para o lírio e eu falo que se exploda o lírio, eu quero é ganhar dinheiro.
Eu olho para o passarinho, eu falo que se exploda o passarinho, eu quero comprar apartamento. Eu quero usar a marca. Eu quero um negócio dessa terra. Só que você tem que entender algo, que a sua alma, o seu coração não se alimenta e se satisfaz nisso. De tudo o que o mundo chama de sucesso, e no final o seu coração fala, falta algo. Tem algo que eu ainda não me alimentei. E a ansiedade tira essa percepção, tira essa consciência de graça. Quando eu entendo que contentamento é ser, eu sou em Deus e a minha alma se alimenta em quem Deus é, em quem eu sou nele. Isso me plenifica. O Salmo 23 faz sentido, que mesmo no vale da sombra da morte, ou seja, esteticamente e de acordo com as coisas desse mundo me falta tudo, ainda assim, nada me falta. Porque dentro de mim eu estou satisfeito, contente. Aqui fora as coisas não me iludem. Porque se Colossenses fala assim, a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração, seja o que guia o seu coração. O Evangelho, quando ele é minha referência, o Evangelho, o reino de Deus, quem Jesus é a minha referência, o que conduz a minha existência, quem pastoreia o meu coração é a paz. Quando o ser em Deus é a minha referência, quem conduz o meu coração é a paz de Cristo. Quando o meu ser é coisa de gente chata, o meu negócio é ter, é conquistar, é isso aqui, sucesso para mim são coisas, são realidades dessa terra, o pastoreio da minha alma é uma outra coisa, é a ansiedade. Ela se torna a sacerdotisa e a pastora da minha alma. E ela é cruel. Ela é fantasiosa, mentirosa e iludida. Porque ela traz para mim metas perversas. Ela traz para mim valores e ilusões de sucesso mentiroso e faz com que você olhe para o mundo que você não entende nada e chame de bonito o que lá dentro está oco. E chame de meta da existência o que vai acabar com o seu casamento. Chame de referência de vida o que vai te fazer apodrecer de câncer. É isso, cega essa perspectiva de contentamento, que só se satisfaz em ser. E a segunda coisa, para a gente encerrar, que a ansiedade faz, ela cega o nosso olhar, ela cega o nosso enxergar das nossas referências do tempo, porque ela se torna imediata e referencia a vida do berço à sepultura. Por que Jesus fala assim, olha, você acha que por mais ansioso que você fique, você pode alterar um dia a mais na sua vida? Você acha que por mais angustiado que você fique, você pode mexer em alguma coisa nesse tempo, do berço à sepultura? Hebreus diz assim, que depois você lê, que a fobia mais essencial, onde Freud e Jung não conseguiu explicar, onde nenhuma terapia vai conseguir resolver. Porque se a ansiedade é a pastora, a sacerdotisa que conduz a minha alma, quando este mundo é o que é para mim é o sucesso, é a vitória, é as conquistas, a ansiedade, se a paz de Cristo conduz o meu coração, a ansiedade tem como arma a fobia da morte. Existe uma ansiedade essencial. Ansiedade, como eu expliquei, é a ânsia por algo. Existe em todo ser humano. Você, todo mundo. Do budista ao papa.
uma fobia, uma ansiedade essencial, que faz com que a pessoa olhe o tempo, cronologicamente falando, contra ela. Cada dia que passa é um dia menos, é um dia menos. Se o mundo se resume a isso aqui, se a vida, se sucesso, se vitória, se bênção, se prosperidade é isso aqui, cada dia que passou, amigo, é um dia menos. É um dia menos. E daí a pessoa, às vezes, quando ela é mais jovem, nem tanto, mas vai passando, ela tem uma fobia, uma ansiedade essencial que a angustia sobre a morte. Porque dela, como a vida é isso, sucesso é isso, alimento para a vida, o que satisfaz são coisas, é comer, é beber, é fazer sexo, é me vestir bem, é ganhar dinheiro. Meu amigo, no final você pode beber remédio um monte para ficar blasé, fazer terapia para se acalmar dos traumas, mas a ânsia da morte, isso não te arrancar. Você olha para a vida, para a existência, e quando alguém morre, você pula o assunto. Não vamos falar sobre isso. Não, gente. Não vamos falar. Fale, qualquer pessoa aí. A pessoa tem uma ânsia. E entenda, o cara baba o nome de Jesus. E, como eu falei, crença e fé são duas coisas muito distintas. Essas pessoas que vivem do sucesso, de conquistar, de ganhar dinheiro, às vezes a pessoa ela não é capitalista no sentido monetário, mas as campanhas, as orações, as vitórias dela são isso aqui, é casar, é ter filho, é comprar casa. Ela não quer ganhar o mundo, né? Mas ela quer... A terra, a vida dela é isso aqui. E dela conquista isso aqui. E daí Jesus se tornou só o chefe do cristianismo pelo meio qual ela ora para que ele Jesus me ajuda a conquistar isso aqui. Só que como isso não tem nada a ver com fé, tem nada a ver com vida, o que o resultado é dentro dela é angústia. É ansiedade. E daí a pessoa, ela sai, dela diz assim pro irmão, pro tio, ela saiu cheio de fé da igreja. Não, ela só está empolgada. Conta para ela que o vizinho dela, que a tia dela, que a irmã dela, que ela está com câncer. Vê se isso não desaba na mesma hora. Se essa empolgação, ela vira um pum. Acabou. Porque não existe quietude, pacificação. Porque ela está numa crença motivada de conquista. Isso o pastor, o padre, qualquer coach de hoje em dia consegue te motivar. Só saber falar com uma musiquinha certa, vocês vão sair daqui sambando na escada. Mas na primeira pancada ali fora, você desaba. Porque dentro de você a ânsia, a fobia da morte não se acalmou. É interessante, essa semana a minha avó faleceu. E nós fomos sábado passado para lá. E ela estava deitada, com a barriga muito inchada. E o cabelo... E é interessante, ali para mim foi um reflexo disso. Pergunta para ela se ela estava... Daí teve uma hora que ela se mexeu e subiu a roupa e tudo aquela barriga dela ficou para fora. Pergunta se ela estava com vergonha da barriga. Se ela estava querendo comprar apartamento. Pergunta se ela estava querendo cabelos ir no cabeleireiro. Para ela, comida, a gente comeu maionese com carne de porco pururuca que a minha tia fez. Ela não pôde comer. Ela só estava tomando vitamina porque o câncer tinha dado metástase. Então, a satisfação da alma tinha ido embora.
As vestes da estética não importavam mais. Nessa hora, amigo, é só ou a pessoa tem dentro dela o que a vida é, ou o que se instala nela ou em quem está vendo, é o desespero. É o desespero porque a vida vai do berço à sepultura. Se a vida é isso, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, se a minha esperança é isso, eu me torno o mais infeliz dos homens. Eu posso fazer essa infelicidade minha ficar de canto, dando coisas. Quando as coisas não der mais resultado, eu dou remédio. Mas chega uma hora que nem remédio faz mais efeito. É só... Quando dentro de mim, lá dentro, eu entendo que a vida é. O que Jesus chama de vida. O que a vida de Deus é em mim. Só quando eu entendo, conforme Hebreus 2 diz, que Jesus veio para destruir o poder da morte, tirando assim a fobia, a ansiedade da morte. Quando eu entendo que na cruz a morte morreu, quando eu entendo que na cruz, em Cristo, a morte morreu, que o que hoje eu estou aqui, bonitinho, posso sair ali e dirigindo, infartar. Eu morri? Não, o meu corpo cessou. Mas quem eu sou, eu não morro mais. Aquele que crê em mim, Jesus falou, já passou da morte para a vida. Eu já estou em Cristo. O meu corpo histórico, eu tenho que me vestir, comer, tenho que cuidar da alimentação, a gente não quer ficar fora de forma, ok, mas isso na vida não significa nada. Quem eu sou espiritualmente já passou pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, pelo que ele fez da morte para a vida. Daí Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá 1 Coríntios 15, constatando o sacrifício de Jesus, ele diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força, essa espada que me deixa ansioso? Quando eu entendo que a força da morte é o pecado, é a lei, e tudo isso morreu na cruz, eu olho para esse mundo e digo que nem Paulo, para mim, hoje, viver nessa terra, nesse corpo, é Cristo. Eu vivo com essa referência, mas morrer, para mim, é lucro. Porque eu saí de um mundo relativo, onde amor, paz, alegria, tudo que eu só experimento em partes. Eu não sei hoje, você não sabe hoje o que é paz mesmo, amor mesmo, alegria mesmo. Mas vai chegar um dia onde acabou, seu corpo foi e você, quem você realmente é absorvido pelo que é. Aí eu entendo em Deus, quando eu sair desse corpo e for partir para a glória do eterno, o que é realmente amor, paz, alegria. Então Paulo, ele olha para esse mundo de dores relativa, ele fala, para mim, a minha existência é Cristo, a minha referência é Cristo para lidar com esse mundo. Mas eu morrer, esse corpo de morte parar de existir, é lucro, porque eu saio de algo que é em parte e vou para o que é pleno. Agora, quando eu não tenho esse olhar, meu amigo, eu olho para uma enxaqueca com medo. Eu olho para alguém morrendo e falo, tadinho. Não, tadinho de mim que fiquei. Ele está bem, obrigado, aleluia. Fica uma saudade profunda. Fica a tristeza de quem ficou. Mas a pessoa, pergunta se ela quer voltar.
Ela nem sabe, ela fechou o olho e abriu para a glória de Deus. Jesus olhou pro ladrão na cruz, tudo travado lá. Quase o corpo histórico, as vestes, tudo estava um horror. Ele estava crucificado porque judicialmente ele merecia, mas a graça conversou com esse mundo e ele fala assim, hoje mesmo, a hora que você nem fechou o olhinho porque historicamente o teu corpo findou, mas hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você vai ver o que a vida é. E quando isso me referencia, quando esse olhar para a eternidade do que a vida é a minha referência, essa ansiedade essencial, essa fobia da morte, perde. E só quem sabe morrer, aprende a viver. Quem não sabe morrer, meu amigo, não sabe viver. Se você aqui não sabe morrer, se eu não sei morrer, a gente vai viver a existência a partir dessa angústia. E daí a gente trabalha, a gente vive com o tempo contra nós, porque a fobia te move, a ansiedade te move. Você não tem coragem de admitir, mas você baba de medo. Agora, quando eu sei que isso aqui é passageiro, que quem eu sou mesmo não é isso aqui, que vida mesmo não é isso aqui, eu trabalho pacificado. Eu como do suor do meu rosto e conquisto com o suor do meu rosto, mas sem querer provar nada para ninguém, porque eu sei que coisas não dizem quem eu sou. Eu não sou iludido pela pastora ansiedade. E nem sou preso e angustiado pela fobia da morte. O que eu caminho é conforme diz Mateus 6,33. A minha referência é o reino de Deus. É a vida segundo Deus, é o que Deus chama de vida. As outras coisas vão sendo acrescentadas. E elas não vão sendo acrescentadas para me dar valor, poder, significado, não. Elas vão sendo acrescentadas como coisas. Como coisas. Isso não muda nada. Eu tendo ou eu não tendo. Eu conquistando ou não conquistando. Eu casando ou não casando. Eu tendo filho ou não tendo filho. Eu comprando ou não comprando. Isso não muda nada. Constate hoje e entenda hoje e o seu andar vai mudando e vai se pacificando. Tente continuar do jeito que você está indo e o que te espera é angústia, ansiedade, dores, focos errados e a fobia da morte te motivando. Quando o Evangelho entra em mim, os meus valores mudam, as minhas referências mudam. Eu não sou iludido por mais nada. O que nós vamos fazer hoje, como celebração da ceia, é a celebração da vida sobre a morte. É isso que a ceia é. É a celebração daquele que morreu para que eu não morra mais. Você, quando eu creio, quando eu descanso nisso, eu não morro mais. Eu posso até corporalmente, fisicamente, historicamente, isso aqui, bonitinho, é comida de minhoca. Comida de minhoca. A minha avó que me criou, que eu tinha não foi essa que morreu não, foi uma outra, que morreu há alguns anos, vai lá no cemitério, não sobrou nada, minhoquinha, ó, comeu tudo. Mas ela não está mais lá. A minha outra avó que morreu essa semana, ela não está mais lá. Porque pela graça de Deus, pela celebração da morte sobre a vitória, porque Jesus veio para destruir o diabo e o poder da morte. É isso que Hebreus diz, ou seja, a morte não tem poder sobre mim. O meu corpo está à mercê, você e eu estamos à mercê na BR ali, vi um caminhão e blá, acabou. Todo mundo,
do mais crente entre nós ao mais ateu. Um raio vem e racha você no meio. Acabou. Você pode orar o dia inteiro. Vem um raio, te rachou no meio. Mas quem eu sou, não. Isso nada mais toca. Nada me separa do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nada mais, porque eu já passei da morte para a vida. E isso tudo é fruto da graça de Deus. E é isso que nós vamos celebrar agora. Não comer um pãozinho, tomar um suquinho e dizer aleluia. Não, é simplesmente, historicamente, celebrar a vitória da morte, da vida sobre a morte. Porque eu fiz, porque eu mereço, porque eu... Não, porque Cristo fez, porque Cristo pagou. A minha dívida está paga. O meu escrito de dívida, que era o poder da morte sobre mim, acabou, foi pago para sempre. Eu fui perdoado, as minhas dívidas foram pagas. Quem eu sou hoje, conforme Efésios diz, está em Cristo, nos lugares celestiais. E agora o meu foco nesse tempo terreno é crescer nessa consciência do ser em Deus. Eu vou trabalhar, eu vou conquistar, tudo faz parte. Mas isso não me diz nada quem eu sou. A vida não é isso. Entenda isso, guarde isso em você e aos poucos a ansiedade vai dando espaço para a paz de Cristo. Amém, meus irmãos? Quando a alma abrir e a verdade reinar, dissipando as trevas com sua luz, de libertar.